Oi, gente! Na aula de hoje a gente vai ver o teatro grego. Bom, o teatro grego, ele tem suas origens religiosas. Ele nasce da celebração a um deus muito admirado pelos gregos, que a gente já viu, o deus Dionísio, deus da música, das festas e principalmente do vinho. Todo final de inverno e início de primavera, principalmente em Atenas, as pessoas se reuniam para celebrar a volta da primavera e de Dionísio, em locais onde se juntavam dança, música, canto, comida e bebida. Como era uma festa religiosa, sempre havia a figura de alguém que narrava as histórias dos deuses, dos semideuses, da tradição grega. Esse narrador de histórias, dependendo de como fosse sua narração, poderia se tornar muito popular e reunir muita gente para ouvir essas suas narrativas. É daí que nasce o autor de peças teatrais. Alguns autores, transferindo essas narrativas para o papel, se tornaram muito conhecidos, como, por exemplo, os três maiores autores de peças teatrais gregas: Ésquilo, autor de Os Persas, Sófocles, autor de Édipo Rei, e Eurípedes, autor de Medeia. As peças dos três até hoje são encenadas pelo mundo inteiro. Os anfiteatros eram locais construídos especificamente pelos gregos para as encenações. Eram locais onde cabia muito público, onde a acústica era perfeita, porque naquela época não se tinha microfones, e os atores se colocavam ao centro, onde podiam ser vistos por toda a plateia. Nesses anfiteatros, além do palco central, haviam arquibancadas em formato de leque se abrindo para que as pessoas pudessem ver de qualquer local que ocupassem, um local atrás para trocar roupas, cenários, couro e também bandas musicais. Até hoje, esses anfiteatros podem ser encontrados em todo o Antigo Mundo, para onde se estendeu a Grécia e também o Império Romano, porque os romanos também absorveram dos gregos esse gosto por peças teatrais. Mas aí você pode perguntar: tia Carol, essas peças encenadas pelos gregos eram parecidas com as de hoje em dia? Não, claro que não. Primeira grande diferença: todos os atores do teatro grego eram homens. Mulheres não poderiam participar das encenações. Por isso, eles utilizavam túnicas longas e, além dessas túnicas, máscaras nos rostos, exatamente para interpretar diversos papéis. Essas máscaras, elas eram chamadas de persona, daí vem a palavra personagem. Além das máscaras e dos atores, havia também um personagem, um elemento chamado corifeu, que era o narrador da peça, e atrás dele um coral. Esse coral dava a temática do momento, ou seja, se era mais dramático ou se era mais alegre, o momento que estava sendo narrado e interpretado. E por falar em teatro, você sabe que hoje em dia o símbolo do teatro são duas máscaras. Por que exatamente? As máscaras a gente já viu, por causa do uso das máscaras pelos gregos. E uma está sempre sorrindo e outra muito triste, porque os gregos eles faziam basicamente dois tipos de peças teatrais: as tragédias, que eram geralmente histórias muito tristes, com finais trágicos, que mostravam a luta de deuses, semideuses, heróis, e as comédias, que eram satíricas, que pegavam o dia a dia, o cotidiano dos gregos e transformavam isso em atos cômicos, ok? Espero que você tenha gostado e entendido mais um pouquinho sobre o teatro grego. Beijo grande e até uma próxima!